Senhor nos deu. E a Bíblia diz que a cada dia que nós recebemos do Senhor como dom, como presente, nós devemos nos alegrar nele. Então a gente vai começar orando, colocando a nossa vida, o nosso coração diante do Senhor, pedindo uma bênção dele para essa manhã, como ele tem nos abençoado aqui a cada manhã, a cada noite, a cada oportunidade que ele nos tem dado de estar presente aqui na sua casa, de estar aqui na sua presença, como ele tem nos abençoado até aqui, que nessa manhã, mais uma vez, a graça seja derramada sem medida sobre as nossas vidas e nós, de fato, sejamos edificados pela exposição da sua palavra. Coloque o seu coração diante do Senhor nesse momento, fale a Ele nesta hora. Querido Deus, bendito Senhor, amado Salvador, nós somos gratos a Ti, gratos pelo Teu amor, gratos pela Tua bondade, gratos mais uma manhã, Senhor, pela misericórdia que se renovou sobre as nossas vidas. Obrigado, querido Deus, obrigado, bendito Senhor, amado Salvador, porque eu posso estar aqui nesta hora, porque a Tua igreja está presente aqui nesta manhã. Obrigado, Senhor, por aqueles que nos ouvem, por aqueles que nos acompanham, por aqueles que hão de receber nesta manhã a Tua palavra. O Senhor é bom, o Senhor tem cuidado das nossas vidas e nós somos gratos a Ti por isso. Eu quero, mais uma vez, nesta manhã, invocar o nome de Jesus e suplicar uma bênção muito especial por cada um dos meus irmãos e irmãs em Cristo aqui presentes, que vieram para escutar a Tua voz, que vieram, Deus vivo, para ouvir a Tua palavra. Ó, querido Espírito, eu te peço nesta manhã, nos tome pela mão e nos conduza. Eu te peço nesta manhã, nos tome pela mão e nos direcione, enquanto fazemos a exposição da sua palavra. Que essa palavra que é viva e que permanece para sempre, Deus, que ela possa ser usada nesta manhã para falar poderosamente aos nossos corações. Que haja nesta manhã, ó Deus querido, transformação. Que haja nesta manhã, Pai Celestial, conversão. Que haja nesta manhã, Deus vivo, entrega total, entrega absoluta a Ti. Que haja nesta manhã, Senhor, a quebra de toda vaidade, a quebra de todo o orgulho pessoal, a quebra de toda a autossuficiência. Que nesta manhã, querido Deus, o Teu nome somente seja louvado e glorificado entre nós. Nós somos gratos porque o Senhor nos ama. Continua, Deus vivo, cuidando de nós. Em nome de Jesus. Amém. 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 Vamos fazer a leitura da palavra. Eu quero convidá-los nessa manhã a abrirem suas Bíblias no livro de Jonas. Jonas, hoje nós vamos fazer a leitura do capítulo 3, e são acho que 10 versículos, então a gente vai fazer a leitura de todo esse capítulo, dos 10 versículos, Jonas capítulo 3, versículos de 1 a 10, é a leitura que nós faremos nessa manhã, em sequência, em continuidade, a nossa série de estudos através da Bíblia, livro por livro. Jonas é o quinto dos 12 profetas menores, que é a última parte, o último bloco do Antigo Testamento. Então nós já estamos aí a poucos livros de finalizarmos essa primeira parte da nossa jornada, e que o Senhor de fato nos acompanhe, nos auxilie, nos ajude nessa jornada para que nós venhamos findar com bom termo esse propósito, esse projeto que Deus colocou no nosso coração, e que de fato nós sejamos edificados pela exposição da palavra de Deus. Capítulo 3 do livro de Jonas, do profeta Jonas. Eu quero fazer a leitura com vocês desse capítulo. A palavra diz o seguinte: E veio a palavra do Senhor segunda vez a Jonas, dizendo: Levanta-te e vai à grande cidade de Nínive e prega contra ela a pregação que eu te disse. E levantou-se Jonas e foi a Nínive, segundo a palavra do Senhor. Era, pois, Nínive uma grande cidade de 3 dias de caminho. Começou Jonas a entrar pela cidade caminho de 1 dia e pregava e dizia: Ainda 40 dias e Nínive será subvertida. E os homens de Nínive creram em Deus e proclamaram um jejum e vestiram-se de panos de saco, desde o maior até o menor.
porque esta palavra chegou ao rei de Nínive, e levantou-se do seu trono, e tirou de si as suas vestes, e cobriu-se de pano de saco, e assentou-se sobre a cinza. E fez uma proclamação que se divulgou em Nínive por mandado do rei e dos seus grandes, dizendo: nem homens, nem animais, nem bois, nem ovelhas provem coisa alguma, nem se lhes dê pasto, nem bebam água. Mas os homens e os animais estarão cobertos de pano de saco e clamarão fortemente a Deus e se converterão cada um do seu mau caminho e da violência que há nas suas mãos. Quem sabe se voltará a Deus e se arrependerá e se apartará do furor da sua ira, de sorte que não pereçamos. E Deus viu as obras deles, como se converteram do seu mau caminho, e Deus se arrependeu do mal que tinha dito lhes faria, e não o fez. Amém? Que Deus nos ajude, que Deus nos abençoe na exposição da sua palavra. Eu disse para vocês alguns instantes atrás que Jonas, ele é o quinto dos 12 profetas menores que nós estamos trabalhando, que nós estamos compartilhando com vocês. Temos algumas informações importantes. Se a gente, por exemplo, vai ao capítulo 1 e lê o primeiro versículo, nós já vamos descobrir de imediato que ele é um profeta, chamado por Deus. É assim que o texto faz aí a introdução, a apresentação desse personagem. Diz que a palavra do Senhor veio a Jonas. Não é dito exatamente de que maneira essa palavra veio, se Jonas recebeu visão da parte de Deus, como aconteceu com outros profetas, se Jonas ouviu a voz de Deus, mas o certo é que o texto da Escritura começa dizendo que esse personagem que tem uma mensagem a compartilhar a um povo específico, esse personagem é chamado por Deus, ele recebe uma convocação, ele recebe um chamado, ele recebe uma ordem da parte de Deus, uma vocação da parte de Deus para levar a sua palavra. E esse personagem é apresentado no versículo 1 como sendo Jonas, filho de Amitai. Então essa é a primeira informação biográfica e talvez a única que a gente tenha a respeito desse personagem. Mas dentre os profetas menores, até por causa da nominação que é dada a Jonas, Jonas é filho de Amitai. Então, um jeito da gente descobrir a genealogia ou a linhagem dos personagens da Bíblia é olhando sempre para a filiação dessa pessoa. Diferente de nós aqui, que temos nomes de famílias, né, sobrenomes. Eu tenho um nome, tenho um sobrenome de família. Na Bíblia, sobrenomes de família não existem. Então, as pessoas elas são identificadas pelos seus pais. É Jonas, filho de Amitai. Amitai é filho de fulano, fulano é filho de ciclano, e toda vez que se apresenta alguém, a pessoa é apresentada a partir do nome que ela tem e da filiação direta que essa pessoa possui. Então é dito aí que esse Jonas é Jonas, filho de Amitai, e essa informação para a gente é uma informação importante por quê? Talvez dentre todos os profetas menores descritos aqui, Jonas seja o personagem que nós vamos ter mais facilidade para identificar o contexto histórico dele, período efetivamente em que ele viveu, exatamente por causa dessa informação que é dada, por causa do nome de seu pai. Eu quero que você volte umas páginas aí da sua Bíblia, antes da gente pensar especificamente na mensagem de Jonas. Nós precisamos contextualizá-lo, nós precisamos apresentar o período em que ele viveu, o contexto de vida dele. E esse período, esse contexto, ele já é um contexto conhecido de todos nós. Eu quero que você abra a sua Bíblia no segundo livro dos Reis. Segundo livro dos Reis. Nós já fizemos a leitura desse trecho pelo menos umas 2 vezes, identificando 2 outros profetas que viveram essa época, que viveram esse período. Mas nós vamos novamente para a segunda dos Reis, capítulo 14,
Nós vamos fazer a leitura a partir do verso 23, segundo dos Reis 14, a partir do verso 23, para nós identificarmos o contexto histórico a partir do qual Jonas é chamado e para o qual ele é enviado na condição de profeta de Deus. Então, o contexto, se a sua Bíblia tem aqueles subtítulos, dividindo aí as perícopes ou as porções, possivelmente acima desse bloco aí do verso 23, deva estar escrito aí o reinado de Jeroboão II, e é exatamente esse período, é exatamente essa época, é exatamente esse contexto em que o profeta Jonas está inserido e no qual ele desempenha o seu ministério. Jeroboão já é um personagem conhecido de todos nós. O primeiro profeta menor que nós estudamos, que foi Oséias, nós, quando conversamos a respeito de Oséias, situamos Oséias exatamente nesse contexto de Jeroboão II, né? Então, Oséias viveu nesse tempo, nessa época, profetizou no período de reinado de Jeroboão II. Jeroboão reinou por cerca de 40 anos, então foi um período extenso. Depois, um outro profeta que nós trabalhamos, que também esteve diretamente vinculado a Jeroboão II, foi Amós. Oséias esteve vinculado a esse contexto aqui, de 2 dos Reis 14, a partir dos versos 23. Amós também, né, profeta da justiça, esteve vinculado diretamente ao período, à época de Jeroboão II. E agora nós vamos refazer a leitura novamente e de forma bem direta nós vamos enxergar, ou vamos encontrar aqui, Jonas, filho de Amitai, como sendo um personagem que também, nesse período de Jeroboão II, desempenhou seu ministério profético num dado momento desse período. E o que é interessante aqui é que Jonas, ele de fato é apresentado, e o pai dele também, né, aparece por aqui. E é interessante que o pai dele, a gente vai perceber isso depois, ele aparece na condição de profeta também. Mas vamos lá, capítulo 14, a partir dos versos 23. No 15º ano de Amazias, filho de Joás, rei de Judá, começou a reinar em Samaria Jeroboão. Então a gente já sabe que Jeroboão é rei do reino do norte, não é? Então nós estamos falando de Israel especificamente, do reino do norte. Jeroboão, filho de Joás, rei de Israel, reino do norte, e reinou 41 anos. E aí o texto continua: e fez o que era mal aos olhos do Senhor. Nunca se apartou de nenhum dos pecados de Jeroboão, filho de Nebate, aquele primeiro Jeroboão lá da história do reino do norte, quando houve a divisão, 10 partes do reino de Israel como um todo foram dadas a Jeroboão, e ficaram 2 partes e meia lá com o filho de Davi, né? O descendente direto de Davi, o Roboão. Isso foi depois da morte de Salomão. Então, o primeiro grande rei de Israel do reino do norte foi Jeroboão. Deus deu a ele as 10 tribos para que ele pudesse reinar sobre elas. Infelizmente, esse Jeroboão, que é chamado de Jeroboão I, ele não foi fiel a Deus, não temeu o Senhor, ficou com medo de o reino do sul, de alguma forma, encantar o pessoal ali do reino do norte, e eles novamente entronizarem o descendente de Davi como rei de todas as tribos, e ele perder o governo. Certo é que Jeroboão não confiou em Deus, partiu para a idolatria, fez bezerros, colocou em Samaria, fez para si sacerdotes, estabeleceu um culto. Então ele se distanciou, se afastou de Deus, e junto com ele, Israel também, lá nas suas origens, o reino do norte acabou se distanciando. É importante isso porque esse Jeroboão II, ele é apresentado, eu já disse isso, é sempre bom a gente retomar essas ideias, tendo o mesmo perfil de Jeroboão I. É uma pessoa que se afastou, que se distanciou do Senhor, que fez o que era mal aos olhos do Senhor, e é dito, né, que ele é filho de Nebate, que ele fez pecar a Israel, o primeiro Jeroboão. E aí, verso 25, também este, agora é o Jeroboão II, restabeleceu os termos de Israel desde a entrada de Ramate até ao mar da planície. E aqui aparece então o nosso personagem Jonas. Ele estabeleceu a liberdade de Israel, e aí é dito aqui que ele fez isso conforme a palavra do Senhor Deus de Israel, a qual falara pelo ministério de seu servo Jonas, filho do profeta Amitai, o qual era de Gat-Efer. Então ele é apresentado aqui, o Jonas, servo do Senhor, ministério profético dele,
É dito aqui que Amitai, o seu pai, era também profeta, então ele vem de uma linhagem profética. Nós já conversamos isso em outros momentos, né? Diferente dos sacerdotes, que para ser sacerdote precisa ser filho de sacerdote. No caso dos profetas, a lógica não é essa. Um filho de profeta não é necessariamente um profeta, porque profeta ou ministério profético não se delega de pai para filho, isso não é dado a partir do nascimento ou da genealogia de alguém, mas isso é dado a partir de um chamado divino. E o que é dito aqui é que Jonas, o filho do profeta Amitai, ele é chamado por Deus nesse período importante. Tem uma informação que nós temos a respeito de Jonas aqui no capítulo 14, versículo 25, que nós não encontramos em lugar nenhum. É dito aqui que através do ministério do profeta Jonas, Deus trouxe livramento a Israel. Então, nós já conseguimos identificar Jonas aqui nos primeiros anos do reinado de Jeroboão II. Ele foi levantado por Deus nos primeiros anos do reinado de Jeroboão. É dito anteriormente que Deus usou Jeroboão para trazer libertação ao povo de Israel, ao povo que estava oprimido. E uma informação que não aparece diretamente aqui, mas que está vinculada ao contexto anterior, é que essa libertação, que é referida aí no versículo 25, dizendo que Jeroboão restabeleceu os termos de Israel desde a entrada de Ramate até ao mar da planície. Isso aqui é uma informação vinculada à situação histórica, política, geográfica em que eles estavam vivendo. E se a gente dá uma olhadinha, pelo menos uns 90 anos antes desse momento aqui em que Jeroboão se assenta no trono e restabelece os termos de Israel, se a gente faz um olhar retrospectivo, uns 90 anos para trás, o que nós vamos perceber é que o povo que exerce domínio, o povo que subjuga os outros povos, inclusive o povo que subjugou Israel, o reino do norte, até esse momento em que Jeroboão II traz libertação, exatamente o povo que a gente conhece como assírio, a Síria. E a Síria é importante por quê? Porque depois a gente vai ver lá no livro de Jonas, no profeta, quando nós retomarmos a nossa leitura lá, que além de Jonas ter sido profeta para Israel, isso aqui é importante, ele é um profeta que anuncia a misericórdia de Deus para Israel, dizendo, olha, o teor da mensagem dele, da profecia dele, não é descrita aqui só é dito que ele profetizou a libertação e Deus trouxe libertação. Ele é profeta da misericórdia para Israel, dizendo, apesar de vocês pecarem, de vocês estarem distantes de Deus, Deus escutou o clamor de vocês, a angústia de vocês, a súplica de vocês. Deus decidiu trazer livramento, trazer libertação a vocês e dar paz e dar prosperidade. E eu já disse aqui anteriormente que o governo de Jeroboão foi um dos governos mais extraordinários que o Reino do Norte viveu. Nenhum rei antes dele conseguiu levar Israel para uma posição de tranquilidade, para uma posição de paz em relação aos seus adversários, para uma posição de prosperidade, como essa que Jeroboão II conseguiu levar ao povo. Agora, à medida que nós vamos lendo o texto aqui, a gente percebe que essa paz, que essa prosperidade, que essa posição de exaltação que o Reino do Norte foi colocado no período do governo de Jeroboão II, que isso não tinha a ver com a personalidade dele. Não é porque ele era temente a Deus, não é porque ele era um bom estrategista, não é porque ele tinha um exército poderoso capaz de derrotar os seus adversários. Mas isso aconteceu exatamente por causa da misericórdia de Deus. Então Jonas, ele é um profeta interessante aqui, por quê? Porque ele é um profeta chamado a profetizar a Israel, a dizer para Israel que Deus será misericordioso em relação ao seu povo, a dizer a Israel que Deus vai trazer livramento, vai trazer libertação ao seu povo das mãos dos seus inimigos, dos seus adversários. E quem são os inimigos aqui? Quem são os adversários aqui? Os inimigos e os adversários são os assírios. Eles são os inimigos, eles são os adversários. Eles são um povo que há cerca de um século vai tentando estabelecer, vai tentando, de uma vez por todas, lançar raiz ali e criar um grande império.
Então, um povo que ora se levanta, que ora tem o seu poder enfraquecido, que ora se levanta, que ora tem o seu poder enfraquecido. E nesse momento em que Jonas é chamado por Deus para profetizar, e para profetizar a Israel, esse é o momento em que Deus poderosamente, através de Jeroboão II, traz livramento, traz libertação. É o momento em que o poder da Síria, a Síria, começa novamente a fraquejar, começa novamente a sofrer ataques de diferentes frontes. E aí o texto continua dizendo para a gente a partir dos versos 26. Então, o profeta Jonas, filho do profeta Amitai, ele está sendo apresentado para nós aí. Ele é da região de Gat-Efer, essa cidadezinha aqui, de onde ele vem, ficava nos termos de Zebulon, que era uma das 10 tribos do Reino do Norte. Então ele é profeta do Reino do Norte, chamado por Deus para profetizar ao seu povo. Diferente de Amós, que era profeta lá do Reino do Sul e que foi enviado por Deus, né, para falar com Jeroboão, para profetizar lá no Reino do Norte. 26, porém, ou porque, viu o Senhor que a miséria de Israel era muito amarga. Então, olha por que teve prosperidade, teve paz, por que o reino de Jeroboão foi um reino fantástico aos olhos humanos. Isso aconteceu porque o Senhor, ele viu que a miséria de Israel era muito amarga e que nem havia encerrado nem livre, nem quem ajudasse a Israel. E ainda, o texto continua dizendo, não falara o Senhor em apagar o nome de Israel de debaixo do céu, porém os livrou por mão de Jeroboão, filho de Jeoás. Então esse livramento que a gente tem aqui é um livramento das mãos dos assírios. Por que isso é importante para a gente? Porque esse mesmo Jonas, que é usado por Deus, para dizer Deus vai trazer livramento através de Jeroboão, das mãos dos nossos inimigos, das mãos dos nossos adversários, porque ele é misericordioso. Esse mesmo profeta, depois ele é chamado por Deus, e agora a gente volta lá para o livro de Jonas, uma outra vez. Ele é chamado por Deus, capítulo 1, no versículo 1, veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: levanta-te e vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua maldade subiu até mim. É importante a gente situar Jonas nesse contexto histórico de Israel, porque a partir desse situar, nós vamos perceber, por exemplo, qual foi a reação que Jonas teve diante da vocação, diante do chamado que ele teve para ser profeta em Nínive, para ser profeta aos assírios. Nós vimos aqui que os profetas de Israel, eles eram chamados não apenas a profetizar contra Israel, mas eles eram chamados a profetizar contra outros povos. A gente viu o caso de Obadias, por exemplo, que desempenhou todo o seu ministério profético para um povo que nós vamos chamar aqui, entre aspas, de estranho, porque não é um povo de Israel, não é o povo de Israel. A gente pode chamar, ou pode dizer, à luz da perspectiva que havia aqui no Antigo Testamento, que era um povo pagão. Mesmo tendo algum parentesco, os edomitas, com os israelitas, mas eram povos distintos. Então a gente vê Obadias desempenhando seu ministério entre os edomitas, a gente vê Isaías, a gente vê uma série de outros profetas falando a Tiro, falando a Sidom, falando ao Egito, falando a diferentes povos pagãos. Essa não era uma prática estranha, Deus enviar um profeta para entregar uma mensagem a um povo pagão, a um povo que não era judeu. Porque isso demonstrava exatamente a soberania de Deus sobre todos os povos. Mas quando a gente volta lá naquele contexto de 2 dos Reis 14, aí a gente percebe por quê da reação que Jonas tem diante do chamado. Eu espero que vocês tenham lido os 4 capítulos, é curto esse livro, é um livreto, na verdade. Se você não leu, depois eu recomendo que você faça a leitura, porque aqui a gente não tem tempo hábil, né, para fazer leitura parte por parte e para analisar cada um deles, a gente precisa fazer uma leitura panorâmica do livro. Mas qual é a reação de Jonas
Quando Deus diz para ele, levanta e vai à grande cidade de Nínive. A Bíblia diz que Jonas, ele de fato se levanta, mas se levanta para fugir da presença do Senhor. Ao invés de cumprir a ordem de Deus, de ir para Nínive. Nínive ficava a cerca de 960 quilômetros de Israel. Então, era uma caminhada longa. Para ir até aquela cidade, para sair de Israel e até aquela cidade, geralmente essas viagens eram feitas a pé, a pessoa levava cerca de 3 meses. Então, era um lugar distante. Ficava a leste de Israel. Mas o que é interessante é que, diante da ordem de Deus, levanta e vai a Nínive entregar uma mensagem que eu estou ordenando, porque a maldade desse pessoal já chegou ao limite máximo. Jonas decide fugir da presença de Deus. Não sei se na época dele existiam mapas tão bem elaborados como os nossos, mas certamente que não. Mas vamos só imaginar, né? Digamos que esse ponto aqui fosse o lugar em que estivesse Israel e que Nínive estivesse aqui. Digamos que a lógica fosse essa. Aqui está Israel, Nínive está aqui. Jonas pegou o mapa, deu uma olhada, aqui está Israel, Nínive está aqui, então eu vou para cá. Não, aqui ainda está perto. O Lipe colocou esses pontinhos aqui, isso deve ser alguma ilha. Está perto ainda, não sei se daí possivelmente você não vai enxergar, mas tem um pontinho aqui que é o último. E depois disso aqui não tem mais nada. Foi exatamente isso que Jonas fez. Ao invés de ir para Nínive, a ordem de Deus, ele deu uma olhada no mapa, achou um lugarzinho aqui chamado Tarsis, a oeste, absolutamente sentido oposto, lugar mais longe que o pessoal conhecia. E o que ele pôs no seu coração como propósito foi exatamente isso. Eu vou fugir para esse lugar, vou fugir da presença do Senhor para esse lugar chamado Tarsis. O que é fugir da presença de Deus ou fugir da face de Deus? Será que Jonas era tão ingênuo assim, a ponto de acreditar que se ele entrasse num barco e que se ele fosse para o extremo oposto àquele que Deus havia lhe ordenado? Será que ele era tão ingênuo assim a ponto de achar que lá naquele pontinho, na última ilha, antes do globo se findar, que lá nesse lugar Deus não estaria enxergando ele? Não, ele não tinha esse tipo de percepção. Ele sabia que Deus era onisciente, que em qualquer lugar que ele estivesse, e onipresente, Deus estaria também. Mas ele imaginou que se ele pudesse estar o mais longe possível do alvo, o mais longe possível do lugar onde ele deveria entregar a sua mensagem, quem sabe Deus se esquecesse desse negócio, deixasse isso para lá, deixasse de incomodá-lo com esse fardo, com essa responsabilidade de levar uma mensagem a esse povo, de levar uma mensagem à cidade de Nínive. É muito interessante, o nome Jonas, Yoná, no hebraico se traduz como pomba, o termo, a expressão hebraica para referir-se a esse pássaro, pomba. E esse pássaro, quando a gente vê, por exemplo, lá a época do dilúvio, depois que as águas começaram a baixar e tal, ele é um representante da misericórdia de Deus. Juízo veio e essa pombinha branca ela é soltada, né? É solta num determinado período de tempo, e às vezes ela vai e volta, vai e volta, vai e volta, sem encontrar lugar para repouso. Depois ela vai uma vez e volta com um raminho de oliveira no bico, e uma outra vez ela vai e não volta mais. E aí é sinal para Noé que Deus finalmente foi misericordioso e decidiu dar para a gente uma nova chance, dar para a gente uma nova oportunidade. O nome do profeta possivelmente esteja vinculado a isso, ao seu chamado. Você é chamado e é enviado para voar, para ir longe, para levar uma mensagem de misericórdia, mas que não tem no seu bojo, que não tem no seu teor, nenhum conteúdo de misericórdia. Deus não diz para Jonas, vá até a cidade de Nínive e diga a eles que eles são pecadores, que o pecado deles chegou até a minha presença, e que se eles não se arrependerem, eu vou destruí-los. Não tinha mensagem de arrependimento. A mensagem, e essa é uma das mensagens mais curtas que a gente tem no Antigo Testamento, são 6 ou 7 palavrinhas aqui no português, são 5 palavrinhas só no hebraico, é a mensagem mais curta que a gente tem no Antigo Testamento.
40 dias e Nínive será destruída. Só isso. A mensagem é essa. Não há, mas se vocês se arrependerem, Deus pode. Não, não tem isso. A mensagem é mensagem de juízo. Mas o que é extraordinário em relação ao nosso Deus, isso nós vimos no caso de todos os profetas que nós já trabalhamos anteriormente, é que Deus é tardio em irar-se. É que Deus segura a mão de juízo que já está estabelecida, Deus segura esse juízo assim até as últimas consequências, na esperança que o ser humano responda à manifestação da sua graça, se arrependa, se converta. Deus não tem prazer na morte do ímpio. Deus não tem prazer em trazer juízo. Deus não é um ser sarcástico, que o tempo todo está aí com um chicote na mão, que o tempo todo está com um raio nas mãos, querendo fuzilar pessoas, querendo castigar pessoas, sorrindo com a desgraça alheia. Ele é o Deus que está sempre pronto, que está sempre preparado. E quando ele diz assim, acabou, o juízo já está aí, ele ainda envia o anjo da misericórdia para sair correndo na frente e diz, corre lá, quem sabe? Quem sabe enquanto o juízo bate à porta. Quem sabe enquanto a sentença está sendo executada, quem sabe alguém se converta ainda, quem sabe ainda haja salvação, quem sabe ainda haja restauração. Esse é o caráter do nosso Deus. Misericórdia. Deus é misericordioso. Ele mostrou-se misericordioso na época de Jeroboão, não foi por causa da justiça, da fidelidade do povo, mas foi pela misericórdia de Deus que o povo foi poupado. E sabe qual era o medo de Jonas? De ir até Nínive. O medo dele é que esse Deus de misericórdia, que foi misericordioso com Israel, mesmo diante de um Jeroboão perverso, mesmo diante de um povo perverso, o povo de Israel, o medo de Jonas é que essa misericórdia de Deus pudesse se estender também aos gentios. Pudesse se estender também a um povo que há quase 100 anos estava fazendo mal, estava causando danos, estava trazendo problemas ao seu povo. Esse era o medo do profeta. Era isso que angustiava esse homem. Então, fugir da presença de Deus era o mesmo que eu vou o mais longe possível. Quem sabe Deus muda de ideia, porque daqui para lá já eram 3 meses caminhando. Se eu for lá para o outro extremo, 1 ano de jornada, Deus vai dizer, não, larga isso para lá, não deixa esse povo ser destruído, porque é isso que eu quero fazer mesmo. E aí o livro de Jonas, ele ensina algumas lições importantes para a gente, e a gente pode, desse primeiro capítulo aqui, já extrair algumas lições. A primeira dessas lições é que quando Deus nos chama, quando Deus nos vocaciona, quando Deus nos ordena a ir e a fazer o que a gente precisa fazer, a entregar a mensagem dEle, a cumprir o ministério, a vocação que Ele coloca sobre os nossos ombros, nós não temos alternativa. Não tem alternativa? Não. Eu não posso dizer para Deus, eu não quero ir. Não, dizer que você não quer ir, você até pode, né? Mas isso não vai fazer diferença. E não vai fazer diferença por quê? Não vai fazer diferença porque a vocação, o sentido, o significado da sua vida está exatamente naquilo que Deus colocou sobre seus ombros. Jonas é filho de Amitai, o profeta, ele também é profeta, profetizou lá e Deus cumpriu a palavra dele. O ofício dele é ser profeta. Se o seu ofício é ser profeta, se Deus te chamou para isso, e Ele te ordena, vai e profetiza, você não tem como fugir disso. E não é que não tem como, porque Deus colocou uma corrente no seu pé e disse, está amarrado aqui, você não pode. Pode, Jonas não tentou fazer isso. Mas não há possibilidade da gente fugir da nossa vocação. O próprio Paulo percebeu isso lá no Novo Testamento. Ele diz que o amor de Cristo nos constrange, o amor de Deus nos constrange, e nos constrange de tal maneira. Jeremias tentou desistir do ministério dele, Isaías. Quantos dos profetas, num dado momento da caminhada, não tentaram desistir?
Mas na tentativa eles disseram, quando eu só pensei nisso, o coração começou a arder e eu vi que não há possibilidade de fugir disso. Jonas tenta fugir. E por incrível que pareça, apesar do ápice de todo o livro aqui dos 4 capítulos parecer ser o capítulo 3 que eu li com vocês, o grande momento da pregação e da conversão de um povo, porque foi algo assim extraordinário. Jonas é considerado por muitos como o livro de Atos do Antigo Testamento. Sabe por quê? Porque em nenhum outro livro do Antigo Testamento, a misericórdia de Deus, a graça de Deus, ela é manifestada de uma forma tão abundante, como ela foi manifestada aqui no livro de Jonas. Nós estamos falando de um povo, nós estamos falando de uma população. Aqui dá uma conta aí de 120 mil pessoas que não sabem diferenciar entre a sua mão direita e a sua mão esquerda. Os estudiosos chegam a dizer que nessas cidades, Nínive e algumas cidades que faziam parte do complexo ali, que a gente chamaria de Grande Nínive, que ali poderia haver cerca de 600 mil pessoas. É muita gente. Não há registro nenhum no Antigo Testamento que mostre a graça de Deus sendo derramada de forma tão abundante aos gentios, como a gente observa aqui no livro de Jonas. Daí ele ser considerado Atos do Antigo Testamento. No Atos do Novo Testamento nós vemos a salvação alcançando Cornélio e depois alcançando todos os gentios. Aqui no livro de Jonas nós vemos a salvação que já havia alcançado Israel há muito tempo, alcançando um povo, alcançando uma nação inteira, alcançando uma população inteira. Então não é possível fugir do ofício. Você sabe o que acontece quando você tenta fugir do seu ofício, quando você tenta fugir do seu ministério? E o seu ofício, o seu ministério não é o que eu, o pastor Alessandro, o pastor Léo, o pastor Antônio, ou qualquer pastor coloca sobre seus ombros e diz, é isso que você vai fazer, acabou a história. O seu ofício é aquilo que Deus coloca sobre seus ombros. E quando Ele faz isso, você tem clareza em relação, eu fui chamado para isso, esse é o meu ofício, esse é o meu lugar. É para isso que Deus me chamou, é para isso que Deus me vocacionou. Sabe o que acontece? E aí o livro de Jonas vai mostrar isso para a gente com muita clareza. Toda vez que nós tentamos fugir da face do Senhor, fugir do nosso ofício, fugir da nossa responsabilidade, nós começamos a descer, presta atenção nisso, nós começamos a descer ladeira abaixo. O livro de Jonas tem 4 capítulos. Capítulo 3 fala da coisa mais extraordinária que aparentemente a gente encontra no livro, que é a conversão de milhares de pessoas. Mas o que é impressionante é que os 3 capítulos, capítulo 1, capítulo 2 e capítulo 4, 3 capítulos dos 4, eles são escritos com o propósito, com a finalidade de falar de uma pessoa, de um personagem, de Jonas. Eles são escritos para mostrar a maneira com que Deus tratou esse profeta, com que Deus tratou esse personagem. Esses 3 capítulos são mostrados para falar exatamente a respeito do perfil desse indivíduo. Quem é essa pessoa? De que maneira essa pessoa reage em relação ao seu ministério? Quais são as consequências disso? O que acontece quando essa pessoa decide retomar o seu ministério? O que acontece quando nós somos chamados, nós somos vocacionados, mas o nosso ministério é colocado em segundo plano por causa dos nossos interesses pessoais? Incrível isso. Apesar de Jonas falar de uma grande salvação dada aos gentios e de ser a coisa que nos impressiona quando a gente lê o livro, a proposta de Deus, quando inspira o profeta a registrar sua história, é, na verdade, mostrar a história de um homem, de como Deus tratou, de como Deus lidou com um homem hebreu. E sabe por que Deus fez isso? Porque depois esse homem hebreu, como ele mesmo se identificou, Jonas, depois esse personagem vai voltar para Israel. Quem é o Israel? O Israel lá da época de Jeroboão, naquela confusão toda. Esse homem depois vai voltar para lá, vai repensar toda a história, o que Deus falou para gentio, como Deus agiu com os gentios.
vai aplicar isso à realidade do seu povo, e ele vai servir como uma espécie de mensagem viva da parte de Deus. O livro dele vai servir como uma espécie de mensagem viva da parte de Deus, mostrando para Israel qual é a real situação desse povo. A vida de Jonas aqui é uma representação materializada, é uma representação teatralizada da condição do Israel. Não é essa a condição do Israel da época de Jeroboão? Um povo que, mesmo tendo sido abençoado e agraciado com a misericórdia de Deus, foge da face do Senhor, foge da presença dele. Agora, olha o que acontece quando alguém decide tentar fugir da presença de Deus. Versículo 3, e Jonas se levantou para fugir de diante da presença do Senhor para Tarsis, e aí ele começa a descer ladeira abaixo. Descendo a Jope, achou um navio que ia para Tarsis, pagou a sua passagem e desceu para dentro dele. Presta atenção que ele só vai descendo. Desceu para Jope, encontrou um navio, desceu para dentro dele, com a finalidade de fugir da face do Senhor. Aí acontece uma série de eventos, né? Deus move o mar e tal. Agora, olha o versículo 5. Então temeram os marinheiros e clamava, cada um ao seu Deus, e lançavam ao mar as fazendas que estavam no navio, para o aliviarem do seu peso. Olha aqui. Jonas, porém, desceu aos lugares do porão e se deitou e dormiu profundamente. Ele desce para Jope, de Jope ele desce para o navio, do navio ele desce para o porão do navio. O que isso vai indicando para a gente? Isso vai indicando que à medida em que nós fugimos da nossa vocação, do nosso chamado, do nosso ministério, a tendência é que a gente vá se afundando em coisas que não serão salutares, em coisas que não serão saudáveis. O contexto aqui é um contexto trágico. Mas você acha que piorou? Porque o cara está lá no sótão, está lá no porão, nas profundezas lá do navio dormindo? Não, não piorou não. Olha o capítulo 2, versículo 6. Aqui é literalmente descer ao fundo do poço, né? Essa é a oração que Jonas faz no ventre de um grande peixe. Ele diz assim, ó: eu desci até aos fundamentos dos montes. Os ferrolhos da terra correram sobre mim para sempre. Mas tu livraste a minha vida da perdição, ó Senhor meu Deus. Viu o que acontece? Da presença de Deus ele desce para Jope, de Jope ele desce para o navio, do navio ele desce para o sótão, do sótão ele cai no ventre de um peixe e desce às profundezas, como ele mesmo está dizendo aqui, aos fundamentos dos montes, as profundezas do mar. Jonas foi levado aos lugares mais profundos por causa de uma atitude que ele assumiu, que era a atitude de fugir da presença de Deus, que era a atitude de fugir do seu compromisso, de fugir da sua responsabilidade. Isso diz alguma coisa a você? Se você tem um chamado, se você tem uma vocação, e todo cristão tem um chamado, tem uma vocação, fique atento a isso. Acorde, acorde, acorde. A sua vida realmente só se planifica, ela só tem sentido se você cumpre o propósito para o qual você existe. Caso contrário, a sua vida vai ser um correr atrás de um sentido, um correr atrás de um significado que nunca se manifesta. E esse sentido, esse significado vai levando você cada vez mais fundo, até você alcançar o fundo do poço. E o caso de Jonas aqui é tão extraordinário que ele diz, quando eu estava lá no fundo do poço, achando que já estava tudo perdido, Deus resolveu livrar a minha vida da perdição. E o tempo todo ele vai dizer na sua oração, no capítulo 2, porque Deus é misericordioso. Deus é misericordioso. Deus é misericordioso.
É fantástico isso. Então Jonas fujão cai lá no ventre do peixe, vai para as profundezas. A Bíblia diz que por 3 dias e 3 noites ele fica nessa situação angustiante aí, né? No final do capítulo 1. Eu às vezes costumo dizer que Jonas era um osso duro de roer. E fico pensando, o final do capítulo 1, versículo 17, diz que ele ficou 3 dias e 3 noites no ventre do peixe, e só depois, no capítulo 2, é que a gente tem a oração que ele faz. Eu fico me perguntando às vezes, será que ele precisou ficar 3 dias ali? E deve ter precisado isso, né? Ficar um longo período de tempo no ventre desse peixe, cabeça envolvida, como ele diz, por algas, muito suco gástrico ali, né? A pele dele, você quando fica muito tempo na água, mão ou numa piscina, você percebe depois que parte da proteção da sua pele desaparece e fica tudo engenhado, aquela coisa esquisita, né? Até voltar à tona. Agora imagina uma pessoa sendo hóspede de um peixe, de um grande peixe, por 3 dias, recebendo suco gástrico ali, água salgada do mar e alga enrolada no pescoço e no corpo inteiro. Imagina a situação desse rapaz. Que lugar úmido, fétido. Pastor, mas isso não é assim um mito ou uma parábola, não? Porque eu já li alguma coisa e as pessoas dizem que o livro de Jonas não deveria ser interpretado literalmente, que a gente deveria interpretar como um mito, como uma parábola, porque, afinal de contas, pensar numa pessoa que fica dentro do ventre de um peixe por 3 dias e consegue sobreviver a isso, não é uma coisa assim meio maluca, não? Bom, se você acredita em Deus, não, né? Abrir mar, fazer sol parar, ou manter alguém no ventre de um peixe, para quem faz sol parar e abre mar, isso aqui é moleza, né? Quando a gente lê a história, a gente percebe que Deus é quem envia esse grande peixe. Ele é um personagem que aparece na história enviado por Deus, é um instrumento dele e ele tem um propósito, que é roer esse osso. Então, esse suco gástrico e essa tribulação toda deveria fazer parte do processo de quebrar um pouco o verniz desse rapaz, quebrar um pouco o orgulho desse moço. Mas será que a gente não deveria ler como mito? E tem mesmo que ler como história? Tem que ler como história. O texto é escrito como história, o texto fala de cidades e fala de povos históricos, que a gente conhece muito bem, a Síria, os Nínives, são povos históricos. O povo apresenta Jonas como filho de Amitai. Amitai é um profeta conhecido, é um ser humano, é uma pessoa, não é uma imagem que alguém criou, que alguém inventou. Os judeus leem esse texto e assumem esse texto como um texto literal, inclusive no dia mais importante das festividades judaicas, que é o chamado dia do Yom Kippur, ou dia da expiação. Uma das leituras prediletas que os judeus fazem, eles não deixam de fazer a leitura, é do livro de Jonas. Exatamente porque eles entendem que o livro de Jonas é o livro onde a misericórdia de Deus é manifesta de uma forma mais extraordinária no Antigo Testamento. Então, se o dia de Yom Kippur, dia da expiação, dia do perdão, é um dia que o judeu vai para a presença de Deus para suplicar misericórdia, ele lê o livro de Jonas e depois diz, se Deus foi misericordioso até com o gentio e poupou, puxa vida, eu sou povo dele, então ele vai ser misericordioso comigo também. E além de tudo isso, se a gente não quiser acreditar em nenhuma dessas outras fontes, no mínimo a gente tem que acreditar em Jesus, que não apenas considerou esse evento aqui de Jonas como histórico, mas que usou o evento de Jonas para servir de sinal. Alguém pediu um sinal, ele disse, uma geração má e perversa me pede um sinal, mas nenhum outro sinal, a não ser o sinal do profeta Jonas, vai ser dado para vocês. Porque da mesma forma que Jonas ficou 3 dias e 3 noites no ventre do grande peixe, eu vou também ser sepultado e vou ficar 3 dias e 3 noites morto. Então o próprio Jesus considerou isso como histórico. Se você disser que isso não é história, que isso é só mito, isso é só uma parábola, então você vai chamar Jesus de mentiroso e vai dizer que a morte e a ressurreição dele não aconteceu. E aí, novamente, é só ir a Jerusalém e ver que o túmulo até hoje, se é que eles o encontraram de fato, permanece vazio. Então, é história isso, não é história, não é parábola, não é mito, isso de fato aconteceu. 3 dias depois, o peixe deu um trato
em Jonas, ele fez essa oração de humilhação aqui, disse, realmente, o Senhor me poupou até hoje, eu devo cumprir o meu ministério, então eu estou pronto, vamos. Quando Jonas se converteu, se arrependeu e confessou o seu pecado, verso 10 do capítulo 2 diz que o Senhor falou ao peixe. Deus é Senhor de toda a criação, é Senhor dos seres humanos, é Senhor dos animais, é Senhor da fauna, é Senhor de tudo. O Senhor falou ao grande peixe, falou ao animal, e ele vomitou a Jonas na terra. E aí começa o capítulo 3, que foi onde nós lemos. A palavra do Senhor veio segunda vez a Jonas. Eu falei uma vez, você tentou fugir, deu ruim. Você já viu que não existe essa opção. Você é profeta, você tem que cumprir o seu ministério. Segunda vez a palavra do Senhor vem a Jonas e diz para ele, vai até a grande cidade de Nínive, e eu já poupei para você uma caminhada enorme. Se você tivesse me obedecido a primeira vez, você ia ter que andar uns 3 meses. Mas para facilitar a sua vida, eu já te trouxe, não é? A jato. O peixe vomitou Jonas lá na praia de Nínive. O Senhor disse, já está no lugar certo. É só sair para anunciar a palavra. Aí a gente tem a palavra de Jonas, que é anunciada, a ordem foi dada, levanta-te, vai à grande cidade de Nínive, prega contra ela a mensagem que eu disse. E a mensagem é muito simples. A Bíblia diz que Jonas se levantou, foi até Nínive. Nínive era uma grande cidade, cerca de 3 dias para ser percorrida. E no primeiro dia, ele começou a pregar a mensagem. E a mensagem era essa mensagem simples, era só isso. Ainda 40 dias e Nínive será destruída. Daqui a 40 dias o juízo virá sobre Nínive e ela vai ser subvertida. Daqui a 40 dias o juízo virá sobre Nínive e ela será absolutamente destruída. Esse era o teor da mensagem. Essa era a palavra de Deus para aquele povo. E é impressionante a reação que a gente tem nesse versículo 5. E os homens de Nínive creram em Deus e proclamaram um jejum e vestiram-se de panos de saco, desde o maior até o menor. Muita gente fica se perguntando, o que é que deu na cabeça desses assírios? O que é que deu na cabeça dessa população de Nínive, desse povo mau, desse povo perverso? Deus disse que eles eram maus e perversos, e de fato, eles eram maus, eles eram perversos. O que é que deu na cabeça desse povo de acreditar numa mensagem tão simples assim, daqui a 40 dias Nínive vai ser subvertida, vai ser destruída? De acreditar numa palavra tão simplória como essa que Jonas está anunciando aqui, particularmente vindo de um profeta hebreu. Por que esse pessoal acreditou nisso? Nem é um profeta assírio que se levanta lá para falar ao seu povo, é um profeta hebreu, eles conheciam bem os hebreus. O que deu na cabeça desse povo para aceitar a mensagem? A tradição judaica, de novo, e depois o próprio Jesus parece confirmar isso lá no Novo Testamento, vai dizer que o próprio Jonas foi quem serviu de sinal para esse povo. Quando alguns viram um grande peixe se aproximando da praia, vomitando uma coisa esquisita lá, não é? Um troço que a gente não conseguia discernir no primeiro momento se era gente ou se era um marciano. Porque, de novo, depois de 3 dias no ventre de um peixe, você não imagina que a pessoa saia alinhadinha como ela entrou. Então o povo, quando viu aquela coisa esquisita sendo vomitada lá na praia, e de repente se lavando ali, se limpando e indo em direção à cidade, e pôs o pé lá no limite da cidade, começando a anunciar essa desgraceira toda sobre a nação, daqui a 40 dias Nínive vai ser destruída. Deus usou o próprio Jonas e a rebeldia de Jonas como um sinal para os ninivitas. Jesus, no Evangelho de Lucas, capítulo 11, versículos 29 e 30, vai dizer exatamente isso. Jesus vai dizer que Jonas serviu de sinal para os ninivitas. Vocês me pedem um sinal, mas o verdadeiro sinal que eu dou a vocês é o sinal de Jonas. Jonas serviu de sinal para os ninivitas, para o povo de Nínive. Quando eles viram aquele homem naquela condição, saindo e anunciando uma palavra profética. E aí já havia acontecido pelo menos uns 2 eventos estranhos, bem próximos daquele período, pragas surgiram e mataram um bocado de gente. Daí a pouco um eclipse que ocultou o sol durante todo um dia, caiu sobre aquele povo.
um monte de sinais acontecendo. De repente aparece um louco dizendo essas coisas. Imediatamente a Bíblia diz que o povo creu, o povo acreditou em Deus. O povo não conhece o Deus de Israel, não tem experiência nenhuma com ele. O Deus deles é o Deus Nebo e uma série de outras divindades assírias. Esses são os deuses que eles acreditam, eles são politeístas. Mas diante da mensagem desse profeta hebreu, a Bíblia diz que o povo crê nele, o povo decide proclamar um jejum, decide se vestir de saco, mostrando que estão arrependidos de seus pecados, de seus crimes, da sua injustiça. O próprio rei de Nínive, quando ouve a notícia, quando ouve a mensagem, ele deixa suas vestes reais, se veste de saco também. A Bíblia diz que se assenta na cinza. Sentar-se na cinza era representar, e são sempre representações essas, da forma mais externalizada possível, a condição que a pessoa se percebe naquele momento. Estar sentado no pó e na cinza é dizer: eu sou menos do que lixo, eu sou menos que nada, eu sou menos que fuligem. Essa é a condição desse rei, se assenta, e ele escreve ainda um edito, uma ordem, dizendo: olha, no meu reino nem gente, nem bicho come. Até os animais fizeram jejum. Essa prática não era uma prática só dos ninivitas, era comum, em determinados períodos, as pessoas colocaram inclusive os animais para jejuar, demonstrando assim o grau de contrição dessas pessoas e o interesse, a disposição que elas estavam assumindo de mudar de vida, de mudar de atitude. Isso aconteceu aqui no caso dos ninivitas, até os animais foram colocados para jejuar. A Bíblia diz que eles clamaram ao Senhor. A Bíblia diz que eles se converteram. A conversão é voltar. Eu estou seguindo por um caminho, dou marcha ré e começo a andar em sentido contrário. Eles se converteram, cada um do seu mau caminho e da violência que havia nas suas mãos. E sabe qual foi a base de tudo isso que eles fizeram? Dos jejuns, do arrependimento, da conversão, do abandono do mau caminho que eles estavam trilhando? A base disso foi apenas uma hipótese. Vamos fazer tudo isso. Quem sabe? Quem sabe? Quem sabe Deus se voltará. Eles não conhecem o Deus de Israel, não sabem que o Deus de Israel é misericórdia pura. Não sabem que o Deus de Israel tem prazer em ser misericordioso. Eles não sabem disso. É apenas uma hipótese. Quem sabe se voltará a Deus e se arrependerá e se apartará do furor da sua ira, de sorte que não pereçamos. Quem sabe? Vamos fazer isso. Se Ele decidir nos poupar, viveremos. Se Ele decidir que não vai nos poupar, então nós vamos nos arruinar. E o que é que a Bíblia diz que aconteceu? Depois da mensagem de Jonas, 40 dias, a partir da mensagem dele, o povo se converteu, o povo se quebrantou, e olha o verso 10, e Deus viu as obras deles, como se converteram do seu mau caminho. E Deus se arrependeu do mal que tinha dito lhes faria e não o fez. Mas Deus se arrependeu? A Bíblia diz que Deus não é homem para que minta e nem filho do homem para que se arrependa. Como é que a Bíblia diz que Deus se arrependeu? Veja que o contraste dessa fala: Deus não é homem para que minta e nem filho do homem para que se arrependa. O contexto aí é mostrar que o arrependimento de Deus é diferente do arrependimento do ser humano. O ser humano mente, o ser humano se arrepende. E toda vez que o ser humano se arrepende, ele se arrepende porque ele dá um tapa assim na cabeça e diz: acabei de fazer uma bobagem agora, fiz uma besteira enorme, que mancada que eu dei, não devia ter entrado por essa vida, ou por esse caminho, por esse rumo. Deus não é homem, Deus não é como nós, Ele não mente, e Ele não se arrepende como nós nos arrependemos, porque Ele não faz bobagens como nós fazemos. Esse arrependimento de Deus que é descrito aqui, ele não apenas é descrito, mas é explicado. Deus se arrependeu do mal que tinha dito lhes faria e não o fez. Deus deixou de executar o juízo que ele disse que executaria a partir da mensagem de Jonas, e deixou de executar esse juízo por quê? Porque Ele é um Deus vira-folha que diz uma coisa e depois muda de ideia? Não.
porque ele viu as obras deles, como eles se converteram do seu mau caminho. Eu não disse para vocês que Deus manda o anjo da justiça com a espada e diz, pode entrar e pode arrebentar com tudo. Aí quando o anjo desembainha a espada e sai para matar todo mundo, ele envia o anjo da misericórdia na frente e diz, corre, 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 corre. Vai na frente e vê se você consegue salvar alguém. Vai na frente e vê se é possível mudar essa situação. Foi exatamente isso que aconteceu aqui. O anjo do juiz já estava com a espada desembainhada. Daqui a 40 dias não escapa um. Mas a misericórdia alcançou um povo. Um povo que Deus viu, que se arrependeu. Esse arrependimento deles foi tão sincero, mas tão sincero. Mateus 12, 38 a 41, Jesus vai dizer para a geração dele, olha, vocês estão pedindo um sinal, o sinal do profeta Jonas é o sinal que eu dou a vocês, e vou dizer uma coisa, no dia do juízo os ninivitas vão se levantar contra vocês, porque eles acreditaram na mensagem de Jonas e se converteram. E aqui está diante de vocês quem é maior do que Jonas. Eles se converteram, isso aqui é real. Essa conversão deles foi tão extraordinária, mas foi tão extraordinária. Olha que coisa linda. Que de uma mensagem de juízo que Jonas foi proclamar, Deus ainda deu para a Assíria mais 150 anos de sobrevida. 150 anos de sobrevida. Nínive durou mais 150 anos. A Síria se fortaleceu novamente, Nínive se fortaleceu uma outra vez, se tornou uma grande potência. E por cerca de 150 anos depois dessa atitude de arrependimento, Deus ainda deu mais uma chance, mais uma oportunidade. Gente, esse é o teor da natureza de Deus, é ser misericordioso. Deus tem prazer em ser misericordioso. Enquanto nós somos hábeis em ver o juízo, em ver a justiça sendo praticada, e o tempo todo clamamos por ela, que pescoços rolem, que cabeças rolem, Deus olha e diz, pode cortar o pescoço, mas na frente do carrasco manda alguém, vai lá correndo e diga, se você se arrepender, se você se converter, tem jeito, tem chance. O povo se converteu, o povo se arrependeu, Deus poupou. Capítulo 4, e eu já estou terminando a minha fala, a gente percebe um Jonas decepcionado, decepcionadíssimo, decepcionado. Desgostou-se a ponto de querer morrer. Sabe por quê? Porque esse cara aqui é um cara vaidoso, esse cara aqui é um cara que só está preocupado com seus próprios interesses. Está preocupado é com a sua honra, ele está preocupado é com o seu bem-estar, ele não está preocupado em cumprir o seu ministério, a sua vocação. Por que Jonas quer morrer? Jonas quer morrer porque eu sou um profeta, e a minha palavra foi invalidada. Eu saí, dei a minha cara a tapa na rua aí, dizendo que daqui a 40 dias a cidade seria destruída. E o que aconteceu? O povo se arrependeu e Deus não destruiu, Deus não cumpriu a palavra que eu disse, eu fiquei envergonhado. O que o povo vai dizer de mim enquanto profeta? A desculpa é essa. Mas ele diz para Deus, foi por isso que eu não quis vir pregar, porque eu sabia que o Senhor é misericordioso, eu te conheço. Rapaz, mas você estava lá no vento do peixe agora mesmo, sendo triturado, a misericórdia te alcançou lá e você ainda não é capaz. Não é capaz de exercitar essa misericórdia em relação a outros. Você ainda permanece tão duro assim. Mas esse era o estado, essa era a condição de Jonas. Eu sabia que o Senhor era misericordioso, longânimo, tardio em irar-se, que se arrepende do mal. Eu sabia que se o Senhor anunciar o juízo, mas a pessoa se arrependeu, o Senhor ainda dá uma chance, dá uma oportunidade. É por isso que eu não queria vir. E Deus disse, mas é razoável essa sua revolta, e a ponto de você querer morrer? Ele disse, sim, eu quero morrer porque estou decepcionado, vou ficar desacreditado. Deus disse, não, então vamos esperar um pouquinho mais, dá uma olhada no que acontece. Nada de destruição, sentou longe, fez uma barraquinha, nasce lá uma boboreira, uma árvorezinha qualquer, cobre a cabeça dele. Vocês conhecem a história, se não conhecem, tem que ler o capítulo 4 para perceber isso. De um dia para o outro. E o Jonas é uma pessoa assim de emoção instável, mesmo o Jonas que quer morrer, me mata, é um Jonas que quando nasce a boboreira, refresca a cabeça dele, a Bíblia diz que fica assim, saltando de alegria. É uma pessoa que sai do fundo do poço,
da tristeza, da frustração, para o ápice assim da euforia, sem mais nem menos, por causa de uma boboreira. Dia seguinte a Bíblia diz que Deus manda um bichinho lá que pica a boboreira e ela morre, ela seca, e aí vem um sol fortíssimo, um vento oriental que queima a cabeça do profeta lá, ele fica a ponto de desmaiar, de calor, de sofrimento, e aí ele apela e diz, não, Deus, agora o senhor pode me matar mesmo, porque não dá. Primeiro, o senhor não honra a palavra que eu disse. Depois, o senhor não pensa nem no meu bem-estar. Estava bem aqui, fresquinho, debaixo dessa boboreira, ventinho suave, refrescando a minha vida. E agora o senhor me coloca numa condição, numa situação dessa, morrendo de calor aqui, não, me mata logo. Aí Deus diz para Jonas, mas você acha que essa sua reação de novo, né, de me mata, acaba com a minha vida, você acha que isso se justifica? Só porque eu mandei um bichinho aí que matou uma boboreira, ele disse, não, justifica assim, me mata logo porque eu já não quero mais viver. Deus disse, engraçado, não foi você que plantou a boboreira, fui eu. Ela nasceu num dia, morreu no outro. E por causa disso, porque ela tirou de você uma situação de bem-estar em que você se encontrava, você se acha no direito de querer morrer. Você ficou profundamente ofendido. E o livro de Jonas termina com uma pergunta que não tem resposta. A resposta não é dada e não é dada por um propósito. Não é uma pergunta que Deus faz a Jonas. Você teve dó da boboreira que você não plantou e não fez nada por ela. E aí Deus pergunta no verso 11. E não hei eu de ter compaixão da grande cidade de Nínive, que estão mais de 120 mil homens que não sabem discernir entre a sua mão direita e a sua mão esquerda, e também muitos animais? Se você que não plantou e não fez nada, ficou tão ofendido porque a boboreira morreu que queria que eu até te matasse? Como que você acha que eu reajo em relação a esses milhares que vivem aí, que não discernem entre a sua mão direita e esquerda, e que eu criei, que eu fiz? O livro de Jonas foi escrito, obviamente, que muito tempo depois disso aqui, né? A história aconteceu e depois Jonas escreve. Jonas registra a história. E o registro da história serve para mostrar isso. Serve para mostrar um Jonas fujão, serve para mostrar um Jonas que percebe que esse não é o caminho, que vai orar, lá no capítulo 2. Serve para mostrar um Jonas que agora cumpre a sua vocação ministerial no capítulo 3, que é pregar, e por causa da sua pregação um grande avivamento acontece. Mas serve para mostrar um Jonas que mesmo depois de tudo isso ainda está preocupado com seus interesses pessoais. A minha palavra não se cumpriu. O meu bem-estar foi afetado. Mas Deus, no final das contas, chama a atenção dele e diz, meu filho, você é chamado para exercer um ministério, você é chamado para desempenhar uma vocação, e essa vocação tem a ver com o meu reino, essa vocação tem a ver com a minha vontade, não necessariamente com a sua honra e com o seu bem-estar. Eu disse para vocês que 3 profetas, Jonas, Amós e Oséias, eles viveram na época de Jeroboão. Os livros não aparecem na ordem cronológica na Bíblia, primeiro foi Oséias, depois apareceu o Amós, e agora que apareceu Jonas aqui, mas a ordem cronológica é inversa. Na história de Jeroboão, primeiro aparece Jonas, mostrando a misericórdia de Deus, dizendo, Deus é misericordioso apesar dos pecados de vocês, na ordem cronológica. Alguns anos depois de Jonas, aparece Amós, dizendo para o povo, vocês praticam injustiça e impiedade, Deus vai cobrar isso de vocês, vai exigir isso de vocês. E finalmente, o último aparece Oséias. Primeiro Deus mostrou misericórdia com Jonas, depois Deus falou de justiça com Amós, e com Oséias Deus decidiu desenhar. Já que vocês não entendem a fala, eu vou desenhar. A vida dele e as ações dele vão ser o exemplo daquilo que eu vou fazer com vocês, Israel, mas que eu não quero fazer, que eu quero usar de misericórdia. Já pensaram isso? O livro de Jonas serve para o Israel que está em pecado, para mostrar exatamente qual é o estado, qual é a situação desse povo. Vocês são exatamente isso. Vocês são a representação viva desse profeta. Vocês fogem do meu propósito. Era essa a condição em que o povo estava se encontrando, e fogem porque vocês estão preocupados com a honra de vocês e com os interesses pessoais de vocês. Jonas aprendeu a lição. Israel, infelizmente, não. Depois que Oséias pregou a sua mensagem, 18 anos depois que Oséias entregou a mensagem,
Deus levantou esses mesmos assírios e a cidade de Nínive, que foi poupada através da mensagem de Jonas, para levar o povo do norte, do reino do norte, para o cativeiro. O cativeiro aconteceu em 722 e foi Nínive, foram os assírios que invadiram Israel, o reino do norte, que acabaram com esse povo, que acabaram com essa nação. Então, olha como Deus age, né? É fantástico. A gente começa a viajar pela Bíblia, tem que parar, porque eu já até extrapolei meu tempo ali, mas quando a gente percebe essa maneira extraordinária de Deus se revelar nas Escrituras, dá vontade mesmo, né, de continuar lendo, estudando Bíblia, porque isso mostra como o nosso Deus tem o controle absoluto de todas as coisas. Mas muito mais do que isso, mostra que a essência de Deus é ser misericordioso. Deus é misericordioso. Lance-se nos braços misericordiosos dEle. Você não vai ser decepcionado. Querido Deus, eu quero te louvar e bendizer pelo amor, o cuidado, a bondade, a misericórdia, que mais uma manhã o Senhor manifestou às nossas vidas. Obrigado, Senhor, por ouvir na Tua palavra nesta manhã, que dentre todas as características que marcam o Seu ser, a misericórdia é uma das que mais se sobressai. O Senhor é misericordioso. Eu sou prova viva disso. O fato de eu estar aqui hoje vivo, o fato de eu estar aqui hoje ministrando a palavra a essas pessoas é uma demonstração viva de que o Senhor é misericordioso, de que o Senhor não imputa sobre nós os nossos pecados, mas que o Senhor tem misericórdia e quer restaurar, quer transformar, quer mudar a nossa vida. Querido Deus, me ajude, querido Deus, nos ajude a nos lançarmos nos seus braços misericordiosos e a desfrutarmos de tudo aquilo que o Senhor tem a nos oferecer, Deus, por livre graça e bondade. Obrigado, Senhor, pelo teu cuidado. Obrigado, Senhor, pela sua misericórdia. Em nome de Jesus. Amém.